Você sabia que o letrólogo ele pode atuar em diversas áreas fora da sala de aula e que inclusive existe uma formação superior em bacharel em letras focada no mercado de trabalho? Se você não sabia sobre essa informação, comenta aqui embaixo pra gente discutir a respeito disso. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as possíveis áreas de atuação de uma pessoa formada em letras. O profissional de letras faz o quê? Nós vamos conversar a respeito de todas as possíveis atuações no mercado de trabalho para uma pessoa que decidiu se formar em letras. E esse vídeo, ele veio com o intuito de auxiliar vocês, pois eu tenho recebido muitos comentários aqui no canal falando que quer fazer letras, que quer cursar letras, quer se formar na área de letras, quer ser um letrólogo, mas não quer dar aula e que gosta da área de licenciatura, do campo de estudo da licenciatura, mas não quer necessariamente ser um professor ou estar dentro de uma sala de aula dando aula. Então esse vídeo veio com esse intuito para tentar elucidar e clarear as ideias de vocês, inspirar vocês a irem traçando um caminho aí durante a formação superior e também um caminho para quando vocês pegarem o diploma, né? Já saberem mais ou menos o que seguir, como fazer, qual objetivo alcançar quando terminar a graduação em letras. Então, bora lá conferir o que o profissional de letras faz. Bom, para quem não sabe, o campo de letras, para o profissional de letras, ele é muito amplo. Existe um leque muito grande de opções de atuação profissional no mercado de trabalho. Ele pode trabalhar como tradutor, revisor, orientador, tutor pedagógico, monitor, fora que ele também pode assumir diversos cargos públicos e privados apenas por ter formação superior. Então, pensando nesse sentido, desse leque tão amplo de oportunidades que uma pessoa formada em letras, tanto na licenciatura como no bacharel, ela pode ter ao obter o seu diploma em letras, eu decidi separar algumas das funções, algumas das atividades profissionais que nós podemos exercer tanto com a licenciatura como com um bacharel. E aí eu vou já aconselhar vocês a fazerem uma pesquisa mais profunda a respeito de cada uma dessas atividades que eu vou citar no vídeo de hoje, para que você saiba qual caminho pegar para poder assumir aquela atividade na sua formação profissional. Mas afinal de contas, o que faz um profissional de letras, não é mesmo? Esse é o tema central do vídeo de hoje. E uma pessoa formada em letras, ela pode trabalhar com tradução, com revisão, editoração, com comunicação de forma geral em agências publicitárias ou através das mídias sociais. Ela pode trabalhar com aulas online, aulas particulares, ela pode prestar concursos públicos na área de formação dela para ser professora ou em qualquer outra área que exija apenas a formação superior. Ele pode trabalhar como tutor pedagógico, como monitor, como orientador. Então existe uma infinidade de funções para o profissional de letras, como vocês podem ver. Essas são algumas das opções. Eu separei outras aqui que eu gostaria de citar para vocês na minha colinha de sempre. Além da comunicação e agências publicitárias, né, que faz parte dessa pesquisa, o profissional de letras ele pode trabalhar como assessor linguístico, como intérprete, como pesquisador e redator nas relações internacionais. Então, assim, são outras áreas, outros campos mais específicos que nós, pessoas formadas em letras, nós podemos exercer. Existem ainda outras diversas funções que um profissional de letras pode exercer. Além de assessorar pessoas de cargo público, ele também pode obter uma formação em que ele se especializa e sobe. Ele entra como assessor, como um assessor de relações internacionais, por exemplo, e ele vai fazendo algumas provas, como que eu posso dizer? Uma projeção de carreira para subir dentro daquele órgão público em que ele está atuando. Enfim, existe uma gama gigantesca de opções para você. E respondendo um pouquinho das dúvidas de vocês que eu recebo aqui nos comentários sobre a questão da atuação em letras, a licenciatura, o bacharel, é óbvio que o bacharel ele é destinado mais para o mercado de trabalho, mas não significa que uma pessoa que é licenciada, ou seja, que teve a sua formação voltada para dentro de sala de aula, para ser um professor, ela não possa também exercer essas funções. E quando eu disse para vocês pesquisarem um pouco mais a respeito de cada uma dessas atividades que nós podemos exercer profissionalmente, eu estava dizendo exatamente a respeito disso, para que você
um licenciado em letras possa trabalhar com tradução, com revisão, com editoração, você vai precisar estudar um pouquinho mais, você vai precisar se especializar um pouquinho mais, vai precisar aprovar, né, ter proeficiência naquela função que você deseja, mas não significa que a sua formação em licenciatura te impede de assumir aquele cargo. Por exemplo, em relação a intérprete, você vai precisar se especializar um pouquinho nessa área para trabalhar como intérprete, mas é o que eu sempre digo aqui no canal e o que eu trago para minha vida enquanto estudante, porque eu ainda sigo sendo uma estudante, mesmo já tendo a minha formação em letras. Nós sempre precisamos, nós vamos sempre precisar estar nos atualizando, nos especializando, é uma continuação do que nós fizemos durante a nossa formação na faculdade. Então a gente vai precisar, nós vamos precisar nos especializar, nos profissionalizar mais, ter mais estudo e mais conhecimento dependendo do campo de atuação que a gente deseja. Mas não significa que só porque você se formou numa licenciatura por diversos motivos, por exemplo, no meu caso, para quem me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe que a licenciatura ela foi se moldando na minha vida ali e chegou um ponto da minha formação que não compensava financeiramente eu passar para um bacharel, mesmo não querendo estar dentro de sala de aula. Eu sempre fui muito clara com vocês aqui no canal, meu objetivo nunca foi ser professora, eu nunca quis dar aula, mas eu me apaixonei pelo campo de licenciatura, por tudo que eu aprendi em didática e linguística, toda a metodologia de ensino-aprendizagem que nós temos acesso durante a nossa formação, fez com que eu me apaixonasse por aquele conteúdo, por aquela área, sendo licenciatura. Não que eu não iria ter esse sentimento num bacharel, mas a minha formação acadêmica foi se moldando assim, chegou num ponto em que eu não tinha... não era viável para mim, enquanto estudante, financeiramente falando, passar para um bacharel. Quando eu comecei a minha formação, se você não me acompanha desde o comecinho do canal, na minha cidade não existia a formação em letras EAD bacharel, somente a licenciatura. E eu optei porque eu me apaixonei pela matriz curricular de imediato. E depois veio um curso numa outra instituição muito bem reconhecida em bacharel em letras, mas financeiramente não era viável fazer essa troca. Eu acredito que a minha formação foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A faculdade de letras, licenciatura em língua portuguesa e inglesa, foi uma das coisas que mais ampliaram minha visão enquanto ser humano, assim, foi muito significativo, muito enriquecedor, foi muito rico me formar em licenciatura. E se eu tivesse trocado para um bacharel, talvez eu não tivesse todo esse enriquecimento, toda essa valorização que eu tenho. Eu sou muito grata por ter continuado, eu sou grata a mim, né, por ter continuado na licenciatura, não ter abandonado a minha formação, mesmo não querendo ser professor e estar dentro de sala de aula. Hoje os meus objetivos profissionais mudaram, eu quero muito continuar com a produção de conteúdo digital, que é uma opção para quem é formado em letras. A faculdade ajuda muito a gente estruturar toda essa questão de eu quero trabalhar para mim mesma, eu quero fazer as coisas, eu quero desenvolver um livro que auxilia as pessoas, eu quero desenvolver um curso que auxilia as pessoas. A nossa formação superior em licenciatura e letras auxilia muito também nessa questão profissional, se você, assim como eu, deseja seguir nesse caminho, tá? Então esse vídeo foi só pra trazer pra vocês, pra mostrar pra vocês, né, deixar de uma forma mais clara que existem diversas coisas que você pode fazer. É óbvio que em algumas delas você vai precisar ir um pouquinho além ali da formação. É diferente de você prestar um concurso pra ser professor do ensino fundamental 2, pra prestar concurso pra ser professor num EJA, para você dar aula, por exemplo, numa faculdade. E aí entra um porém também, para você dar aula numa faculdade, você precisa de uma especialização, tô até gaguejando, uma especialização também voltada para o ensino superior. E isso é muito interessante para quem já terminou a faculdade de letras. Então, assim, é diferente. Você vai precisar buscar um pouco mais, mas não significa que você não pode exercer aquela função, ok? Fora os cargos públicos, né? Diversas funções de concurso público que você pode prestar, que exige apenas a formação superior. Tem muita gente que cursa letras porque tem um sonho muito grande de trabalhar em banco, por exemplo, que quer ser gerente de banco, que quer fazer projeção de carreira, né? Evolução de carreira dentro de banco, que já tá trabalhando no banco e quer evoluir, então faz a faculdade de letras para ter a formação
formação superior e evoluir dentro da profissão que já exerce. Existe muito isso. Existem pessoas que fazem letras e pedagogia para trabalhar na questão da criminologia, na questão de auxiliar delegado, investigativo, tem essa função também. Mas tudo isso vocês precisam pesquisar e explanar e investigar um pouco mais, porque isso já foge um pouco da minha alçada. É necessário uma pesquisa mais profunda para saber como chegar neste caminho, ok? Mas existem essas possibilidades. E eu quis trazer o vídeo justamente para isso, para mostrar para vocês que o campo de letras, o letrólogo, ele pode fazer diversas coisas. Existe uma gama muito grande ali, basta você se dedicar e firmar o seu caminho ali já durante a formação superior, durante os seus estudos. Eu sei que é muito difícil a gente traçar um plano para o que a gente vai fazer depois que a gente terminar a faculdade. Só que é um erro muito grande não fazer isso, porque você fica meio perdido, você não sabe por onde começar. Então o meu conselho é que você já comece, se você está terminando a sua faculdade, já vai traçando esse plano da onde você quer chegar com a sua formação. Se você está começando a sua faculdade, vai explanando as possibilidades de atuação na sua formação. Isso é muito importante para que você saia da faculdade com o seu diploma em letras, já sabendo mais ou menos qual caminho você vai seguir e não fique tão perdido. Meu Deus, e agora o que eu faço? Né? A gente sempre fica com esse sentimento de e agora o que eu vou fazer? Acabou a faculdade? Era isso que eu tava fazendo? O que eu vou fazer a partir de agora? Então, pra você não sentir isso, pra você não se sentir confuso, meio perdido, aquele caminho turbulento, já vai traçando um plano. Pesquisa sobre essas áreas de atividade profissional para o profissional de letras, que eu tenho certeza que com esse planejamento você vai obter um resultado mais significativo ao terminar a sua faculdade, tá? Você vai estar mais focado ali para conseguir a sua posição no mercado de trabalho, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha elucidado todas as áreas. Existem outras áreas, são muitas, tá? Eu trouxe as mais significativas, as que a pesquisa me apontou assim como mais rentáveis também em relação ao mercado, e eu espero que sane as dúvidas de vocês. Não fiquem com isso na cabeça, eu quero terminar minha faculdade em licenciatura, mas eu não quero dar aula. Você tem outras opções e outras possibilidades, basta você traçar um bom plano, fazer um bom planejamento ali pós-faculdade para que isso ocorra, ok? Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, se alguma dessas atividades profissionais no campo do letrólogo é novidade para você, se você não conhecia, se você não sabia que você podia fazer essas atividades, que você podia exercer essas funções. Comenta aqui, eu vou adorar conversar com vocês. Comenta se vocês sabem de alguma outra função, alguma outra atividade profissional que o letrólogo pode desenvolver, se você tem algum objetivo sobre essas profissões, essas áreas de atuação, né, que eu citei aqui, se você tem o intuito de fazer alguma delas, seguir esse caminho. Eu vou adorar conversar com vocês sobre esse assunto. Eu sempre gosto muito de explanar esses assuntos com vocês nos comentários, ok? Curte esse vídeo se ele foi útil, porque isso ajuda muito no desenvolvimento do meu trabalho aqui no YouTube, e eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Um grande beijo e até lá!